promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Irmãos, é com muita alegria que estou aqui hoje para dar início, a mais um culto online da nossa igreja. E para isso eu peço que os irmãos abram seus cantores no hino de número 324. E vamos cantar esse hino formando um grande coral. Eu daqui e vocês aí das suas casas. Te
palavra de Deus, que se encontra no Salmos de número 30. Salmos de número 30. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura. Conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois meus santos, e celebrai a misericórdia da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia da minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Tomaste meus prantos em foguedo. Tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Né? Esse salmo, né, maravilhoso, né? Esse salmo, né, nos exorta, né, a ser grato ao Senhor. Né? Nós temos, né, nossa vida, né, de oração geralmente é feita de muitas petições. Né? Nós pedimos muito a Deus, mas a gente tem também que parar e sermos gratos. Rendermos, né, ações de graça ao nosso Deus. Quantas vezes a gente pede e a correria do dia a dia, pede hoje, amanhã tem outra dificuldade, a gente vai e pede e vai pedindo e nós nos esquecemos de agradecermos a Deus as bênçãos alcançadas anteriormente, né? E quantas bênçãos Deus tem nos dado, né? Quantos livramentos, né? E Deus quer, né? Que sejamos gratos, que rendemos a eles ações de graça, que chegamos para Deus e falamos, Senhor, obrigado por isso, obrigado por ter me concedido essa bênção, obrigado por ter me concedido essa vitória. E hoje em dia, se a gente parar e ver quantas bênçãos Deus tem feito em nossas vidas, quantos livramentos na nossa vida, nossa família, na nossa igreja, né? Já temos 108, 109 dias reclusos, mas Deus tem sustentado a cada servo teu, tem alimentado, tem livrado, tem protegido. Isso é motivo de nós agradecermos, né? E possamos ser gratos, né? Conforme o salmista diz. Tomaste o meu pranto em fogueto e tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, né? Que nós possamos, né, sempre estar com nosso coração aberto, de sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado a cada dia, apesar de nós não merecermos nada dele, mas está com as mãos estendidas para nós, enchendo a nossa vida, a nossa casa de graça e de misericórdia. Que Deus possa continuar nos abençoando, né? E que possamos a cada dia ser gratos ao Senhor. Vamos ter agora uma oração com a irmã Eliane, agradecendo, né, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Oremos. Boa noite, irmãos. Eu fui convidada a participar deste culto nesta noite orando ao Senhor. Antes eu vou deixar um versículo que nós falo muitas vezes no nosso viver, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia, do Salmo 46:1. Nesses dias difíceis nós temos muito clamado ao Senhor, na certeza de que realmente Ele está presente conosco. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Everaldo, dos pastores ali na igreja de Lagoinha que nos ajudam. E nós queremos, ó Deus, estar entregando a vida de cada membro, sua família em tuas santas mãos. E nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem livrado todos nós. Nós ficamos sabendo nesta semana que o irmão Brasil está com este vírus,
mas nós também hoje tivemos a notícia que ele está melhorando. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Continua nos abençoando, abençoando tudo que será realizado neste culto, nesta noite. Que o Senhor esteja sempre presente na nossa vida, nos nossos corações, e que nós possamos continuar firmes na tua presença, clamando o socorro que só pode vir do Senhor, para livrar todo o nosso bairro, nosso município, nosso estado, o nosso Brasil querido e todo mundo. Ó Pai, tenha piedade daqueles que estão sofrendo. Guarde a irmã Wanda naquele hospital. Abençoa a Cecília que está cuidando. Ó Pai, o Senhor tem sido tão misericordioso para conosco. Por isso nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito. Nos deu, Pai, uma noite na tua presença. Perdoa meus pecados, fortaleça, Senhor, minha fé a cada dia, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Agora vamos ter uma participação musical com a irmã Maria Luísa. Quero trazer a memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou não, Senhor. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não, Senhor, não vou deixar que contaminem a minha mente. Não vou não, Senhor. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou intrigar os pontos, não. Vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecida, edificada pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Eu descanso em ti, Senhor, porque sei que a minha vitória é certa. Não vou deixar que contaminem a minha mente. Não vou não, Senhor. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não. Vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armada, fortalecida, edificada pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Eu descanso em ti, Senhor. Sei que estou edificada na tua palavra, Senhor. E te agradeço, ó Deus.
oração. E para isso eu pedi aos irmãos que estejam orando pela irmã Wanda, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, cumprindo, né, a sua vontade na sua vida. A Cecília, com essa luz que ela está tendo, pedindo, né, pelo irmão Brasil e agradecendo já pelas suas melhoras. Pedir também pela Rosália, pedir para a Tainá, que se encontra já no seu lar, mas necessita das nossas orações. A irmã do Cineia, né, a Márcia, né, que cuida dela, que Deus possa estar continuando abençoando sua vida, né, dando força a ela. E também orar para o nosso pastor Everaldo, né, pelas decisões que ele tem que tomar sobre a reabertura do templo, que Deus possa dando sabedoria ao seu servo, né, abençoando aqueles irmãos que não vão poder estar lá, né, mas com certeza estarão nos seus lares, temendo a Deus, louvando também, né, e aqueles irmãos que estarão no templo, né, que Deus possa estar dando obediência, que eles possam estar lá, mas possam estar obedecendo todas as normas que têm que ser feitas, né, usando suas máscaras, né, tomando todo o cuidado para se proteger e proteger o seu próximo, né. Nós sabemos que hoje em dia há muita rebeldia, né, muitas pessoas ainda não têm consciência, né, do estrago que esse vírus traz, né, e com isso não tomam nenhum cuidado, não usam máscara, andam na rua como se nada estivesse acontecendo. Nós sabemos que esse vírus está aí, bem vivinho, está pronto para atacar e que nós possamos tomar todos os cuidados necessários, né? E que Deus possa estar nos abençoando, nos guardando, nos livrando, né, desse mal. Vou pedir agora à irmã Glória que eleve a Deus uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez, ó Deus, estamos reunidos, Senhor, para te pedir, Senhor, que tu possas ter compaixão de nós todos, ó Deus, que tu possas estar quebrando, Senhor, essa pandemia que nós estamos enfrentando, Senhor, que muito breve nós podemos estar com o nosso templo aberto, Senhor, poder te louvar e te bendizer o seu santo nome. Senhor, agora eu te peço, Senhor, que tu possa abençoar a vida da irmã do Cineia, a irmã Wanda, Senhor, estou mandando uma Wanda nas suas santas mãos, curando se for da tua vontade, Deus. Agora, bênção especial para nossos pastores, ó Deus. Possa abençoar o pastor Everaldo, pastor Davi, pastor Gilberto. Toma cada um, pastor Levi, Senhor. Toma cada um nas suas santas mãos, ó Deus. Agora, abençoa também Neiva, Senhor, juntamente com sua filha, seu esposo, o seu pastor Raulino. Toma tudo nas suas santas mãos. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos ter uma participação musical com a irmã Rose. E falando da Rose, a gente não pode deixar de agradecer, né, a Rose e o Caio por esse trabalho tão bonito que estão fazendo para que nós tenhamos, né, nossos cultos online, né. Sabemos que é difícil, as dificuldades com a internet trava, a dificuldade de a gente mandar os vídeos, mas Rose está sempre lá pronta, né, com aquela calma dela, né, nos acalmando. Calma, vai dar certo, dá tempo. E sempre dá tempo, a gente consegue, né, colocar os cultos online, né. E que Deus possa abençoar ricamente a vida da Rose e do Caio, que está fazendo esse trabalho com tanto amor e tanto carinho. E a nossa igreja é imensamente grata a vocês. Que Deus continue abençoando as suas vidas. E vamos então ouvir a irmã Rose. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti.
antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Eu não quero ser só apenas o teu servo. Eu quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar, correndo pra te abraçar, meu Pai. Tu és a herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Vivo, Senhor. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Oh, Pai. Enaltecido seja o nome do Senhor. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Essa noite, o pastor Everaldo irá trazer essa mensagem. Muito boa noite, gente querida, ovelhas queridas, povo do Senhor. Nós estamos mais uma vez voltando a preparar, a trazer para vocês a mensagem da palavra de Deus. Último domingo do mês de junho. Já estamos encerrando a primeira metade do ano e vamos começar a partir do próximo domingo a segunda metade do ano de 2020. Se Deus nos permitir, já o templo estará aberto com as devidas considerações, atendendo às vigilâncias sanitárias, às normas, não é? Vai ser limitado o número de pessoas, mas já iniciaremos os nossos cultos. No entanto, o culto online vai continuar, porque as pessoas que não puderem estar no templo não vão deixar de ter a realização do culto de adorar a Deus conosco. Então vamos continuar prosseguindo neste afã. A irmã Maria Luísa, que tem sido a coordenadora dos cultos à noite e de todos os cultos que estão sendo transmitidos, com certeza vai continuar organizando e preparando, contactando as pessoas para a sua devida participação. Mas já estaremos retornando e eu dou graças a Deus por isso. Será um recomeço. Segundo semestre é o semestre do recomeço e vamos recomeçar com as boas novas do Senhor. Então eu quero ler com os queridos irmãos o texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, versículos 8, 9 e 10, e no capítulo de número 3, versículos 1, 2 e 3. A palavra de Deus nos diz assim: Mas tu, ó filho do homem, ouve o que te digo. Não sejas como esse povo rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Quando olhei, vi que uma mão se estendia para mim, e nela estava um rolo de um livro. Ele o abriu diante de mim,
e o rolo estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritos lamentos, prantos e ais. No capítulo 3, em Ezequiel, versículos 1, 2 e 3, diz assim: Em seguida ele me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E disse-me: Filho do homem, come e enche o estômago com este rolo que te dou. Então comi e a minha boca ficou doce como o mel. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, a palavra de Deus que nós estamos lendo, que lemos nesta hora para a nossa meditação, escrito pelo profeta Ezequiel, foi escrito já dentro do exílio babilônico. Ezequiel foi levado para a Babilônia por volta, mais ou menos, ele tinha seus 25 anos de idade, e aos 30 anos, lá na Babilônia, o Senhor Deus fala ao seu coração. Deus fala ao coração de Ezequiel, convocando-o para uma intimidade com ele e para a realização do ministério sacerdotal, profético, para trazer um renovo ao povo de Israel. O nome de Ezequiel significa fortalecido por Deus. Este período em que foi escrito este livro, foi mais ou menos, alguns historiadores datam este livro entre 593 a 570 antes de Cristo Jesus. E é interessante observar que Ezequiel teve 5 anos de crise sem conhecer e ter uma intimidade profunda com Deus. E Ezequiel, para ser usado por Deus, ele precisaria conhecer o Senhor. Deus não nos usa de uma maneira obscura e nem nos usa de uma maneira sem conhecimento e sem entendimento. Ezequiel precisava conhecer o Deus eterno. E aí Deus, então, no meio das suas crises, fala ao seu coração lá na Babilônia. Veja bem, o capítulo 2 é o capítulo que inicia contando a história da chamada de Ezequiel. O capítulo 2 e o capítulo 3 é todo esse contexto. E o que nós podemos perceber aqui? Primeiro, que o Senhor estava interessado em fortalecer o coração de Ezequiel. Deus tem o desejo de fortalecer o coração dos seus filhos, do seu povo. Deus tem o desejo de fortalecer o coração das suas ovelhas, porque o Senhor é o meu pastor, diz o Salmo 23, rei Davi, e nada nos faltará. Somos todos ovelhas do Senhor. E Deus, então, fortalece o coração de Ezequiel, promovendo nele uma oportunidade de conhecimento de Deus e de intimidade com ele. E Ezequiel ouve a voz de Deus. Ao ouvir a voz de Deus, ele estava dando atenção à palavra de Deus. E aí o Senhor o abençoa com a sua presença. E o Senhor o usa como instrumento poderoso nas suas mãos. Eu queria dizer para as minhas queridas ovelhas nessas palavras iniciais que Deus tem um desejo muito grande em seu coração com relação ao seu povo, mesmo que tinha para com o povo de Israel. Deus continua tendo com o seu Israel espiritual, que somos nós. A intenção de Deus é fortalecer o seu povo. A intenção de Deus é fortalecer a sua casa. A intenção de Deus é abençoar a sua igreja. A intenção de Deus é nos usar, como ele fez com Ezequiel. Ele fortaleceu Ezequiel, ele abençoou Ezequiel e ele usa Ezequiel para a manifestação da sua glória. E como é que Deus estava manifestando a sua glória? Primeiro, através de um juízo sobre a casa de Israel, já levada cativo para a Babilônia. Mas também Deus estabelece a sua glória, prometendo tirar o povo do exílio e levá-lo de volta a Israel. E em Babilônia, usar os profetas de Deus e os filhos de Deus que lá estavam para chorarem, plantearem os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, se lamentarem e então serem arrependidos, tomarem uma atitude de um renovo com Deus e na renovação dos seus votos com Deus.
então o Senhor determinar levá-los de volta a Babilônia, de volta a Jerusalém. Preste bem atenção em alguns detalhes deste texto que nós lemos nesta manhã. Antes de fechar e entrar nesses detalhes, Ezequiel descobre algo maravilhoso através da atuação de Deus lá na Babilônia. O que é que Ezequiel descobre? Primeiro, Ezequiel descobre que nós servimos um Deus que não é limitado a uma simples localidade. A tradição de Israel ensinava, não é, que somente em Israel estava a manifestação da glória de Deus. Tanto é que os israelitas cativos, eles tinham que se virar para aonde estava a localidade de Jerusalém, mesmo estando a centenas e milhares de quilômetros distantes, mas eles tinham que se virar para lá no horário certo da oração e orar a Deus voltados para Jerusalém. Interessante que Deus não é limitado a uma única localidade. E aí Ezequiel descobre a universalidade de Deus, porque Deus fala ao seu coração já na Babilônia. Muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz de Deus porque estamos limitamos a ação de Deus, circunscrevemos a atuação de Deus segundo os nossos próprios entendimentos. Alguns acham que o lugar de buscar a Deus é somente no templo, não é? Jesus questionou isto quando interrogado pela mulher samaritana e muitas vezes interrogado pelos escribas, pelos fariseus, pela multidão que o seguia. Era um pensamento universal que Deus estava circunscrito ao templo, a Jerusalém. Outros que Deus estava para os samaritanos somente em Samaria para ser adorado. E Jesus diz: Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está limitado a apenas um local. Onde o povo clama ao Senhor, Deus fala ao seu coração. Nós precisamos entender que nós estamos limitados nesse contexto de pandemia, de coronavírus, limitados a não poder estar no templo, mas nós não estamos limitados para adorar a Deus, para falar com Deus, para ser fortalecidos pelo Senhor, para sermos abençoados pelo Senhor e para continuar sendo usados pelo Senhor. Mas então vejamos alguns detalhes desse texto. Deus fala ao coração de Ezequiel, no capítulo 2, a partir do verso 8, ele diz: Filho do homem, ouve o que te digo, não sejas como este povo rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Na verdade, quando o Senhor estava falando de povo rebelde, ele não estava se referindo única e exclusivamente à rebeldia, ao pecado da Babilônia, mas estava se referindo à rebeldia, ao pecado de Israel, que levou a Babilônia até Israel e a tribo de Judá e levá-los cativos para a Babilônia. Então Deus está se referindo à rebeldia e ao pecado do seu próprio povo. E ele diz: abre a tua boca e come o que eu te dou. A rebeldia do povo de Israel estava também circunscrita a uma outra realidade. O povo não estava mais comendo aquilo que Deus lhe dava. O povo vivia ao seu bel prazer. O povo realizava os seus cultos do jeito que eles achavam que era o certo, que era o ideal. O povo não estava buscando ao Senhor em espírito e em santidade. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando o coração está repleto, está cheio do conhecimento de Deus, do temor a Deus e da obediência a Deus, esse homem e esse cristão, ele está fortalecido e Deus pode ouvir a sua oração e Deus pode abençoá-lo e Deus pode usá-lo. E a palavra do Senhor nos declara neste texto que o povo estava com o coração rebelde. E preste bem atenção nisso que eu vou dizer. A rebeldia, ela nunca começa com um ato muito intenso.
ela nunca começa com um ato muito forte. Começa com algumas displicências, com alguns descuidos. Vejamos, por exemplo, no dia de hoje, a gente alega não ter tempo para fazer a obra de Deus, não ter tempo para a leitura da palavra de Deus. Você imagina num tempo de crise como esta, em que as pessoas estão confinadas, não ter tempo para a leitura da palavra de Deus, não ter tempo para buscar a Deus, isso é rebeldia, não é mesmo? Isso é preguiça espiritual, isso é descuido. E como é que eu posso me fortalecer na fé, no conhecimento, para suportar esses tempos difíceis se eu não me apegar à palavra de Deus? E aí o Senhor diz para Ezequiel, não sejas como este povo rebelde, não sejas como este povo, abre a tua boca, come o que eu te dou. Comer aquilo que Deus nos dá, meus irmãos, é algo de extraordinário, é algo maravilhoso. Ezequiel ficou, mas o que é que eu tenho para comer? E na visão que o Senhor estava dando a Ezequiel, no verso 9 ele diz, quando olhei, vi que uma mão se estendia para mim, e nela estava o rolo de um livro. E esta mão o abriu diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritos lamentos, prantos e ais. Olha só que coisa maravilhosa. Primeiro, Ezequiel diz que ao ouvir a voz de Deus, pedindo para que ele não se tornasse um cristão rebelde, um homem rebelde, um seguidor de Deus rebelde, mas que fosse alguém que pudesse ouvir a voz de Deus, abrir a sua boca para comer o que Deus estava lhe dando. Então, Ezequiel diz assim, eu olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Meus queridos, é bom entendermos na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, que as mãos de Deus, o braço de Deus não está encolhido e que as mãos de Deus estão sempre estendidas em nossa direção. Primeiro, para nos salvar. Segundo, para nos abençoar. Terceiro, para nos usar, para nos conduzir. E Deus faz isso por meio da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para os nossos caminhos. E Ezequiel, então, viu a mão de Deus estendida para ele. E uma mão que estava estendida para cuidar de Ezequiel. Nesse primeiro momento, o texto diz que o Senhor estendeu a sua mão e na sua mão estava um rolo de um livro. Estava a palavra de Deus estendida. Meus queridos irmãos, o melhor que Deus tem para nos dar, para conduzir a nossa vida depois da salvação em Jesus, é a palavra de Deus. E esta palavra, ela está nas nossas mãos. O Senhor já estendeu, já nos deu a palavra para nós lermos, para nós meditarmos, para nós buscarmos nela alimento, conforto, consolo, direção, decisões que precisamos tomar em nossa vida. E o texto diz que Deus abriu o rolo diante dele e no livro estava escrito por dentro e por fora. E nele estavam escritos lamentos, prantos e ais. Interessante quando nós temos que nos despedir de alguém. E como esse tempo tem sido tão rotineiro nos dias atuais, porque tanta gente amiga, gente querida, gente desconhecidas, mas quantos ais, quantas lamentações, quantas dores por famílias que estão perdendo seus entes queridos. Ontem mesmo, na sexta-feira, estou gravando hoje no sábado, ontem mesmo na sexta-feira, um primo meu foi sepultado lá no Rio de Janeiro, vitimado pela Covid, pouco mais novo do que eu, morreu por causa da Covid. A família França teve que lamentar a perda de um ente querido por causa desta pandemia. E eu vejo assim, o texto diz que no livro estavam escritos lamentos, prantos e ais. Lamentos, prantos e ais. Mas no livro da vida, a Bíblia diz que estarão registrados também tudo que nós fizermos aqui neste mundo. E o Senhor vai nos mostrar lá, para que nós sejamos apresentados diante do juiz que vai nos dar a sentença daquilo que nós fizemos. E a absolvição dos nossos pecados
está em Cristo Jesus, a nossa única esperança. Mas para que sejamos fortalecidos em Cristo, precisamos estar nos alimentando desta palavra abençoada, a palavra de Deus, que nos orienta. E a mão de Deus continua estendida para nós. E aí no capítulo 3, o profeta Ezequiel, ele nos declara o que aconteceu quando ele leu aquele livro que estava escrito Lamentos, Prantos e Ais. Você já pensou quando Deus abrir o livro da história da nossa vida, onde está registrada a história da nossa vida? Quantas tristezas nós teremos? Lamentos, prantos, decepções e ais, porque estaremos constrangidos por causa das nossas faltas. Mas aí no capítulo 3, versos 1, 2 e 3, o Senhor diz, Ezequiel diz, em seguida ele me diz, filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E disse-me, filho do homem, come e enche o estômago com este rolo que te dou. Então comi e a minha boca ficou doce como mel. O que é que eu gostaria de dizer para você nesse segundo contexto agora de Ezequiel 3? Embora aquele livro estivesse cheio de lamentos, prantos e ais, mas era o livro, a palavra de Deus que estava sendo dada a Ezequiel. E era para ele comer com tudo que estava escrito ali. E por que o Senhor estava mandando a Ezequiel comer? Obviamente que o alimento nós precisamos introduzi-lo pela nossa boca, ele desce ao nosso estômago, ele é processado ali e ele então passa a nos trazer energia, saúde para o nosso corpo, para que a gente possa passar bem um dia, trabalhar, desenvolver as nossas atividades, ainda que em alguns momentos com esforço físico muito grande, mas com resultados no final do dia e depois descansarmos. Tem gente que come muito, né? Tem gente que come de manhã cedo, tem gente que come antes do almoço, come bastante na hora do almoço, à tarde mais uma alimentação, à noite mais outra, e ainda, antes de deitar ainda come mais um pouquinho. Eu antes de dormir sempre com um mingauzinho, né? A barba já está russa, e a gente faz isso e vai dormir satisfeito. Obviamente que o nosso corpo precisa disso. É bom, tem gente até que está gordinho demais, né? Mas é bom, faz bem, é saudável. Mas quantas pessoas estão com o seu corpo espiritual, a sua vida espiritual, o nosso corpo é templo do Espírito, mas estão com a sua vida espiritual vazia, raquítica, fraca, sem alimentação, porque não estão comendo a palavra de Deus. E então Ezequiel diz, eu abri a boca, versículo 2, e ele me deu o rolo para comer. E disse, filho do homem, come e enche o estômago com este rolo que te dou. E Ezequiel comeu, apesar de ele ter lido ali, visto muitas lamentações e ais, mas porque veio da mão de Deus. Ezequiel diz assim, então eu comi e a minha boca ficou doce como mel. Meus irmãos, tem gente que tem a boca amarga, tem gente que tem uma fala azeda, não pode sair palavra doce da sua boca, porque não conhece a Deus, porque não tem temor de Deus, porque não come a palavra de Deus, porque não pratica a palavra de Deus. Nesses tempos de crise, como é bom nos alimentarmos da palavra de Deus. Estamos vivendo dias amargos, dias azedos, dias difíceis para muitas pessoas, mas para aqueles que se alimentam da palavra de Deus, o seu dia pode ficar mais doce, mais suave, pode ficar mais agradável, porque o relacionamento com o Senhor, a sua alma é fortalecida, a sua alma é renovada. O benefício do sangue de Jesus na nossa vida, no nosso coração, nos fortalece, nos abençoa. E nós podemos então louvar, adorar o nome do Senhor, testemunhar da graça, do poder de Jesus, mesmo aqueles que estão um pouco mais próximos de nós, vizinhos, parentes, até dentro da nossa casa mesmo, alimentando uns aos outros com o poder da palavra de Deus, com o poder da oração, com o poder da meditação. E eu gostaria que nesta ocasião, neste momento em que você está ouvindo a palavra de Deus, que ela pudesse estar chegando ao seu coração como um alimento. Ainda que em alguns momentos alguma coisa seja um pouco amarga, seja difícil,
E eu sei que tem gente que não gosta, né? Quando a coisa é amarga, tem gente que cospe, joga fora, mas às vezes é necessário, não é? Se fosse assim, não existiria jiló. Mas o jiló, depois que é feito, preparado, temperado, como ele fica gostoso, como ele fica saudável e como ele faz bem à nossa vida e ao nosso coração. Ezequiel teve que comer algumas palavras que eram amargas, porque se relacionavam ao pecado de Israel, ao abandono, ao desprezo, à rebeldia de Israel, mas porque foi dada pela mão de Deus, e era a palavra de Deus, trouxe benefício ao coração de Israel, de Ezequiel, um homem fortalecido por Deus, e trouxe a sua fé reavivada, e trouxe a ele condições agora, com esta palavra doce em seu coração, em seus lábios, poder anunciar o juízo de Deus à casa de Israel, mas também anunciar que Deus estava disposto a trazer os seus filhos de volta a Jerusalém, a Israel. 70 anos depois, Deus traz o povo de volta da Babilônia para Israel. E o salmista, ele faz uma declaração depois dessa experiência. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Eu espero que a palavra de Deus seja a fonte da sua alimentação, do seu crescimento, da sua força, da sua intimidade com Deus. E que você cresça nesses tempos de crise, de pandemia, que você cresça no amor, no temor e do conhecimento de Deus. Busque a palavra do Senhor, não desanime. Busque uma vida de oração, busque uma vida de intimidade. E você vai ver que dos seus lábios só sairão coisas que glorifiquem a Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu quero te pedir que a tua palavra transmitida nesta noite possa estar abençoando cada vida, cada coração, cada lar, cada família. Que a tua palavra possa trazer um renovo e possa despertar interesse de buscar ao Senhor. E que esta palavra fortaleça os corações, que esta palavra abençoe, para que o Senhor possa usar vidas para a glória do Senhor, para que a tua igreja se edifique, para que a tua igreja fique unida e para que a tua igreja busque almas para o teu reino. Que esta palavra nos inspire a abandonarmos o desprezo, abandonarmos as coisas azedas e amargas e nos use para transmitirmos palavras doces e abençoadoras. Que ela traga saúde para a nossa alma, saúde para o nosso coração, saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana feliz na presença do Senhor. E aqueles que vão retornar às atividades à igreja, veja bem, cumpra o protocolo que está estabelecido pela vigilância sanitária. Faça tudo direitinho para que a igreja não venha sofrer consequências como Israel sofreu as consequências por rebeldia, por não ouvir as orientações de Deus e não cumprir aquilo que era determinado. E aqueles que não puderem estar presentes por causa das determinações do protocolo e do decreto, mas que estejamos nos nossos lares servindo ao Senhor, nos alimentando com a palavra de Deus, vivendo em união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. Que Deus abençoe. Quero agradecer à irmã Maria Luísa e o pastor Everaldo pela oportunidade e quero desejar a cada um irmão uma semana abençoada, que Deus continue nos abençoando, nos guardando e nos protegendo, livrando de todo o mal. Boa noite, fique com Deus.